A inteligência artificial vai substituir os vendedores, mas depende de qual vendedor a gente está falando. Existe um tipo que absolutamente vai ser substituído e existe outro tipo que com o tempo só vai se tornar cada vez mais valioso. E a diferença entre eles não está no talento, não está na experiência, não está no carisma. A diferença é onde cada um deles gasta o seu próprio tempo. Meu nome é Alice, eu estudo comunicação há 4 anos e trabalho com vendas já há 2 anos. Nesse meio tempo, acompanhei mais de 50 clientes e já fechei contratos de mais de 50 mil reais. E hoje eu acompanho de perto a parte operacional de prospecção de mais de 40 clientes que fazem parte da Easier, que é o melhor funcionário de vendas que você pode conhecer. E não, ele não substitui um ser humano. Calma que a gente vai chegar lá. O Easier prospecta e dispara milhares de e-mails por mês, mas tem uma parte desse trabalho que, pelo menos por enquanto, só um ser humano é capaz de realizar, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Me dá alguns minutos aí do seu tempo que eu vou te explicar a diferença entre o vendedor que vai ser substituído e o vendedor que não vai. Antes de tudo, vamos começar matando os dois extremos. Extremo número 1, a inteligência artificial vai substituir todo ser humano. Mentira, isso é absolutamente uma besteira. Quem fala isso nunca fechou uma venda complexa na vida, uma venda mais consultiva. Quem fala isso nunca esteve numa reunião com 3 decisores, cada um com uma opinião diferente, e aí você precisava navegar politicamente entre esses 3 para conseguir fechar o negócio. Quem fala isso nunca precisou conversar com um cliente insatisfeito e reverter uma situação complexa com cuidado. Ou seja, quem fala tudo isso não sabe de nada. Achar que uma máquina, que uma inteligência artificial, que uma ferramenta milagrosa pode realmente fazer um milagre, não entende nada de venda complexa e não entende nada do processo de venda e tudo que o envolve. Agora, o outro extremo é a pessoa que diz: "Ai, não, a inteligência artificial, ela nunca vai substituir o toque humano." Vamos combinar que dependendo do humano em questão, às vezes é até melhor que a IA substitua, tá? Mas enfim, isso também é besteira. Só que é uma besteira mais perigosa porque ela dá uma sensação de falsa segurança. Ah, eu tô de boas, meu emprego tá garantido, não importa a tecnologia que vier. Se você passa 80% do seu dia fazendo algo que uma máquina, que uma tecnologia poderia fazer melhor do que você, talvez seu emprego não esteja tão garantido assim. A moral é que a verdade não tá em nenhum desses dois extremos. Tá numa pergunta específica. Quais atividades de vendas são substituíveis de fato e quais não são? É isso que a gente precisa entender. Eu vou começar listando então as tarefas de vendas que já foram comoditizadas, digamos assim. Ou seja, a inteligência artificial faz elas tão bem quanto um ser humano ou às vezes até melhor. Número 1, fazer a pesquisa de empresas. Literalmente, pegar uma lista de potenciais clientes, entrar no site de cada um, entender qual é essa empresa, qual é o tamanho dessa empresa, quem é o decisor. É claro que um ser humano pode fazer isso, mas uma inteligência artificial é capaz de fazer isso com muito menos tempo e com muito mais consistência. Segunda coisa, encontrar informação de contato. E-mail, LinkedIn, telefone, cruzar a base de dados, ir lá, validar se esse contato ainda está ativo, descobrir se esse e-mail ainda existe, se esse número de telefone ainda existe. Isso tudo é puro trabalho braçal, trabalho manual. Terceira tarefa, manter cadência de follow-up. Essa é até melhor. Eu prefiro ser substituída aí, gente, porque 5º dia sem resposta, vamos lá. Mandar mais uma mensagem. 10º dia sem resposta, mais uma mensagem. 20 dias sem resposta, mais um último follow-up. Vamos tentar recuperar esse lead. A inteligência artificial faz follow-up sem esquecer, sem atrasar, sem perder o time, mantendo a cadência perfeitamente rodando, sem depender da sua memória. Quarta tarefa que a IA faz muito bem, qualificação inicial. Descobrir se essa empresa tem o fit com a sua mesmo. Se a empresa tem o perfil certo, se o orçamento faz sentido, se o timing é bom. Tudo isso são filtros básicos, padrões, que a inteligência artificial é super capaz de calibrar. Última tarefa de vendas que a inteligência artificial também faz chuchu, entrada de dados, atualizar CRM, registrar a interação, categorizar lead.
Tudo isso é coisa chata da parte do dia ali do vendedor e que a inteligência artificial pode fazer em segundos para todos os leads. Dito tudo isso, se você é vendedor e gasta a maior parte do tempo do seu dia, da sua hora de trabalho ali, focada em alguma dessas tarefas ou talvez em todas elas, eu não vou dizer que você vai ser substituído amanhã. Eu odeio causar alarde, eu odeio ser apocalíptica, mas de certa forma você tá vulnerável sim. Mas antes de entrar em pânico ou ficar revoltado com o Easer, revoltado comigo por estar gravando um vídeo desse, coisa assim, existem coisas que a IA não faz e não substitui o vendedor. Primeira coisa, inteligência social, nenhuma inteligência artificial tem. Então, estar numa reunião, perceber que tal pessoa tá super interessada, tal pessoa tá completamente desinteressada, a pessoa que vai tomar a decisão tá achando um saco, a pessoa que vai usar a sua ferramenta tá amando ou não tá amando, tudo isso, essa leitura de ambiente, inteligência artificial nenhuma vai fazer por nenhum vendedor. Segunda coisa que nenhuma inteligência artificial faz: negociações complexas. Ficar trocando proposta, inteligência artificial super faz. Mas entender o que o outro lado realmente quer, e eu tô falando realmente mesmo, coisa que a pessoa às vezes nem te fala, porque nem todo mundo fala exatamente o que quer. Todo mundo não, a maioria das pessoas não falam. A gente precisa perceber. Isso é uma coisa que inteligência artificial nenhuma também conseguiria notar. Essa leitura das entrelinhas exige uma intuição que eu acredito ser uma coisa intrinsecamente humana. No momento em que colocar a inteligência artificial para ter esse feeling, aí esquece. Não, aí todo mundo perdeu o emprego, tá? Vamos ser apocalíptico aqui, aí vamos mesmo. E terceira coisa também é entender a política interna de cada empresa, da empresa que você está oferecendo o seu serviço. Em qualquer empresa de médio ou grande porte, a decisão de compra tem vários fatores envolvidos, várias pessoas envolvidas. Tem a pessoa que quer aprovar porque vai ganhar visibilidade, tem a pessoa que quer barrar porque se sente ameaçado de certa forma. Tem a pessoa que não liga pra nada disso, mas é a pessoa que tem o poder de decisão. Então, assim, mapear isso e navegar nesse campo minado de interações sociais é uma coisa que só um ser humano pode saber fazer e perceber, coisa que uma inteligência artificial não faz. Agora a parte que conecta tudo. Para sim e analisa essas duas listas que eu acabei de citar. A lista do vendedor comoditizado, das tarefas comoditizadas, é onde as pessoas gastam 80% do tempo. Pesquisando, prospectando, escrevendo e-mail, preenchendo CRM, preenchendo planilha. A segunda lista, que é a insubstituível, é a que a gente gasta menos tempo fazendo. Por quê? Porque a gente está ocupado fazendo a primeira lista. Os 80% do nosso tempo está dedicado nessas tarefas substituíveis. Agora imagina um vendedor que não precisa fazer nada da primeira lista. Ele gasta 100% do tempo dele fazendo e se aprimorando nas tarefas de vendas que são insubstituíveis a nível de tecnologia. Então, assim, a IA não vai substituir todo vendedor. Ela vai substituir o vendedor que ainda está fazendo o trabalho que deveria, que precisa ser automatizado. O vendedor que sobrevive, digamos assim, às inteligências artificiais, às novas tecnologias que surgem, é justamente o vendedor que automatiza todo o processo dele que pode ser automatizado. Então essa pessoa elimina o operacional, o manual, o braçal e investe o tempo todo dele naquelas coisas que realmente fecham o negócio e que aí sim o toque humano entra de forma especial. O mais importante é você entender que a IA não é uma ameaça. Na verdade, essa é a maior oportunidade, e não só nas vendas, mas em qualquer área profissional. Porque pela primeira vez na história, o vendedor pode ser só vendedor. Ele não precisa ser meio vendedor, meio assistente administrativo. Então aproveita, independente da sua área, aproveita e agarra essa oportunidade. Então, se você trabalha com vendas, a pergunta não é: a inteligência artificial vai me substituir? Não, a pergunta é: eu estou fazendo coisas que a inteligência artificial não pode fazer por mim? Se a resposta é não, tá tudo certo, porque você tem a internet a seu favor, você tem o Easer a seu favor, você tem o YouTube a seu favor, você pode aprender a forma certa de trabalhar e a forma mais valiosa de trabalhar. Tudo isso pensando em otimizar o seu tempo e o seu trabalho, sem acabar com a sua vida, nem com a de ninguém, nem com o emprego de ninguém, tá tudo bem.
Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, porque toda semana sai um vídeo sobre inteligência artificial, prospecção B2B e vendas. No próximo vídeo eu vou te contar como uma IA pode aprender sobre um negócio específico sem você precisar ensinar nada para ela. É mais legal do que parece, eu juro, a gente se vê lá.